Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Inovação, hoje eu recebo o presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Gabriel Viegas Neto. A gente vai falar sobre um financiamento de 300 milhões de reais que o banco tem agora para as empresas inovarem. Não somente sobre isso, mas também os planos para as prefeituras, para os vários tipos de empresa nesse banco estadual de fomento que está há mais de 60 anos no mercado. Gabriel, muito obrigada por ter vindo aqui no tempo para a gente conversar, tudo bem? Tudo bem, Lenice. Inicialmente eu que agradeço a gentileza do convite, é uma honra estar aqui e poder falar e compartilhar com o seu público o que nós estamos fazendo lá do BDMG e os nossos projetos para 2024. Com certeza. Gabriel, queria começar um pouquinho, você se apresentando para as pessoas, né? Você está no banco há pouco mais de 2 anos, mas na presidência do BDMG há cerca de 1 ano. Como que foi a sua trajetória no mercado financeiro? Helenice, eu já tenho quase 40 anos de mercado financeiro, então eu já vivi e já vi muita coisa, passei por diversas crises, sempre com a certeza que a gente sai mais forte delas, né? E há 2 anos eu tive a grata satisfação de vir para o BDMG, que é um banco que tem um propósito muito meritório, né? Que é de fazer e transformar as vidas dos mineiros para melhor. Eu vim em janeiro de 2022, vim junto com o Marcelo Bonfim, nosso saudoso e querido presidente, que infelizmente veio a óbito na semana passada, mas deixou um legado extremamente importante no BDMG. Sim, eu conversei com ele aqui também, na temporada Minas S.A. É incrível, assim, não é? Como que ele humanizou aquela presença do presidente de um banco, não é? Eu acho que você falou muito bem. Assim, o Marcelo, apesar de ter ficado apenas 1 ano, ele marcou demais no BDMG e marcou a mim também, que tive a oportunidade de ser seu vice-presidente e aprender muito com ele. Principalmente, ele tinha uma característica que eu admirei muito, que é gostar de pessoas, né? Ele gostava, se preocupava com os funcionários da casa e tinha uma preocupação genuína com o desenvolvimento econômico do Estado. Era um municipalista, deixou um legado extremamente importante para o banco, que eu tenho não a pretensão, de forma alguma, mas a intenção de levar esse legado dele, porque nós viemos juntos, fizemos o planejamento juntos, construímos e sonhamos juntos. Então eu pretendo, que nem disse, eu não tenho a pretensão, mas eu tenho a intenção firme de continuar o legado do Marcelo Bonfim, que foi um presidente excepcional do BDMG. E isso é importantíssimo, não é, Gabriel? A gente sempre conversa um tempo aqui, não é, gente, antes de fazer a entrevista. E o que eu reparo em você é que você tem muito desse perfil do conversar, do olhar no olho, não somente com aqueles termos tão duros do mercado financeiro, né? Tão distantes da população, e muito por conta dessa sua experiência, né? Quase 40 anos num banco de varejo que lida com classe média, alta, baixa, todo tipo de bolso, né? Isso dá muita experiência na hora de lidar com um banco que é um banco público para ajudar no desenvolvimento de um estado do tamanho de Minas Gerais, não é? Sem dúvida. Assim, o que me deixa muito feliz, Helenice, ter vindo do BDMG, que é um banco que tem propósito. Né? Assim, os bancos privados, ele tem como grande objetivo, e isso é absolutamente legítimo, correto e ético, é gerar valor para o seu acionista. No BDMG, a grande preocupação e o nosso maior propósito é gerar valor para a sociedade. Nós temos uma preocupação central que é gerar emprego, né? Que é também um objetivo central deste governo. Então, se a gente puder contribuir, e os números têm dito que nós estamos no caminho certo.
Se você me permitir, eu queria te dizer que sim, os resultados de 2023 foram muito bons, muito positivos para o banco. Foram históricos, não é? Foram históricos. O banco históricos. nunca teve um resultado assim, nós desse tivemos, jeito. exatamente, Eline, nós tivemos um resultado, um lucro líquido recorrente, que foi o maior da história, foram 163 milhões. Nós tivemos um desembolso recorde. E o desembolso aí é empréstimos, São né? os empréstimos, são os financiamentos que nós fazemos. Para as empresas, para as prefeituras, para todo mundo que procura. Isso, para o setor público e para o setor privado. Também recorde, nós chegamos quase a 2,98 bilhões. Quase 3 bilhões de reais, né? É uma marca histórica. E mais, com o índice da inadimplência, o menor dos últimos 10 anos. 0,9%. Nossa, isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo porque certifica a qualidade da carteira, certifica a qualidade da nossa... Bons pagadores garantem a saúde financeira do banco para emprestar cada vez mais. Né? Agora, Eunice, só esses números eu diria para você que já seriam motivo de muita comemoração, mas eles não param aí. Não, está no caminho certo, mas dá para avançar, Gabriel? Dá. Eu diria assim, por exemplo, esses números foram muito bons, mas eu diria para você, o impacto que nós geramos também tem que ser ressaltado. Em 2023, com o trabalho que foi feito pelo BDMG, nós apoiamos ou geramos 112 mil empregos. Esse investimento todo, ele impactou na geração de 112 mil empregos. É muita coisa. É muita coisa. Eu costumo dizer que o desemprego é tão ruim quanto a doença. Só quem está desempregado sabe a dificuldade, a baixa autoestima. Então, isso aí é central para o BDMG, é geração de emprego. Então, nós tivemos a satisfação de contribuir para a meta do governo com 112 mil empregos apoiados e gerados. E sabe o que o pessoal do setor produtivo me fala, Gabriel? Assim, tanto o presidente da FEComércio, que representa o comércio, Nadim Donato, quanto o Toninho da FAENG, quanto o Flávio, presidente da FIENG, que é uma roda, não é? O comércio, ele está bem se tem gente no agro consumindo e criando emprego. Aí ele vai e faz mais pedido para a indústria. Então, isso aí, se não tiver emprego, não tem economia que vai para frente, não é? Perfeito. E o banco está nessa linha de ser um agente aí parceiro disso tudo. Sem dúvida, a gente tem o entendimento que desenvolvimento é emprego. Então é nisso que a gente tem focado. É fazer, assim, a produção da riqueza está no setor produtivo, né? E só o excedente da riqueza distribuída entre o restante da sociedade é que faz com que o desenvolvimento se instaure. Então nós estamos nessa toada de qualificar os nossos investimentos, os nossos empréstimos, né, para que o nosso público entenda melhor. Nós passamos a fazer empréstimo basicamente em projetos de investimento. Quando eu falo projeto de investimento, é a expansão de uma fábrica, é a expansão de um salão de beleza, é a expansão de uma padaria, é a reforma, é tudo aquilo que gere riqueza. É a compra de um equipamento para fazer um outro produto dentro da empresa, Isso. não é? Aumentando o faturamento da empresa, ela vai necessitar de mais pessoas para trabalharem. Vai contratar mais gente. Essas pessoas vão ter um emprego qualificado, vão ter uma renda que vão consumir. Isso. Ao consumir, essa roda gira e esse círculo virtuoso se fecha. Por isso é tão importante que a gente foque na geração de emprego. Mas eu te diria assim, no ano passado, em 2023, além da gente ter gerado e apoiado 112 mil empregos, a gente gerou 158 milhões de ICMS, que foi para o Caixa do Estado. Arrecadação. O que é isso? Ao fortalecer o Caixa do Estado, a gente está fortalecendo a prestação de serviços para a sociedade. Então, o banco tem contribuído na geração de resultado, na geração de emprego e na geração de fortalecimento do Caixa do Estado. Então, acho que foi um ano muito positivo, mas você me perguntou de 2024, né? O que é interessante isso, né? Porque aí assim, você tem que performar em cima de um resultado já muito bom. E se isso é possível, né, num ano, a gente está aí numa retomada da economia, não é? Juros menores, a taxa Selic, né, baixando. Se Deus quiser, para um
um índice aí mais aceitável, né, para ter um custo do dinheiro melhor, para as pessoas fazerem mais financiamento, até irem mais ao BDMG. Acho que é uma coisa que tem que ser feita, né? Assim, como 2023 foi muito bom, 2024, superar 2023 seria um desafio. Mas eu trago uma boa notícia. No primeiro trimestre, que nós fechamos agora recentemente, a gente cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é extremamente positivo, porque a gente está crescendo em cima de bases cada vez maiores. Para você ter uma ideia do crescimento que nos deixou muito, muito satisfeitos, Helenice, em prefeituras nós crescemos 58% os nossos empréstimos em relação ao ano passado. Na micro e pequena empresa nós crescemos 35%, que são dois setores que a gente tem um cuidado muito especial, né? Prefeituras... são os principais, né? Mantém o banco, né? Porque prefeituras, a vida acontece lá na prefeitura. Então, nós temos que auxiliar nos projetos estruturantes daquelas prefeituras. E eu quero te dar um dado que eu acho que é extremamente importante. Dos 853 municípios mineiros, 300, só o BDMG é fonte de financiamento bancário. Nossa... A importância, o papel social do BDMG aí é infindável. Eu né? diria que não é nem fundamental, eu diria que é vital. Se não há intervenção do BDMG nessas localidades, não há projetos estruturantes que se viabilizem. E quando eu estou falando de projetos estruturantes, eu estou falando de uma ponte que facilita a vida das pessoas. Eu estou falando da construção de um posto de saúde que auxilia no bem-estar daquela comunidade, na reforma de uma escola. Então, são projetos que têm, do ponto de vista de desenvolvimento, são sustentáveis, mas com justiça social. Porque eu incluiria aqui um fator que é fundamental. A gente tem que estar preocupado com o desenvolvimento sustentável e com justiça social. Ainda bem que nós não precisamos fazer escolhas ainda no BDMG. Nós podemos atender a todos. Nós temos uma política um pouquinho mais agressiva com os municípios que têm a IDH abaixo da média nacional. Ou seja, a gente acha que tem que apoiá-los mais. Por isso, as nossas linhas de crédito para esses municípios são com taxas mais competitivas. Justamente para que eles tenham a capacidade de pagamento e possam fazer seus projetos. Para estimular, né, o município a procurar o BDMG e saber que vai ter a gente sempre a gente sempre que possível orienta, olha, façam as suas compras com os fornecedores locais, ajude a economia local a crescer. Então, esse também é um trabalho importante, a gente empresta, a gente orienta e a gente acompanha a execução das obras. Então, isso também é um papel importante. Tem o pós-venda aí, Exatamente. Não é? Tem um acompanhamento, monitoramento mesmo, não é, Para Gabriel? os projetos de prefeituras, a gente faz um acompanhamento, e aqui não é no sentido de fiscalização, é muito mais no sentido de orientação. É parceria, dá a mão, né? Falar, olha, a gente está aqui com vocês para isso. Lamentavelmente, não são todas as prefeituras que têm estrutura para ter profissionais que tenham condições de fazer projetos, acompanhar projetos. A gente tem esse entendimento. Ainda mais um estado tão diversificado como Minas Gerais, né? Tem prefeituras de todo tamanho, de todo orçamento, de toda arrecadação, né? E o papel do BDMG também passa por aí, não é? Nesse cunho social e de dar todo esse suporte, não é, Gabriel? Não tem a menor dúvida, Helenice. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa principal vocação, esse é o nosso principal objetivo. Isso dialoga perfeitamente com as políticas públicas. Nós somos um banco que não pode ter pauta própria, né? Eu não tenho que decidir aqui qual é o modelo de desenvolvimento que a gente vai empreender. A gente segue as políticas e diretrizes que são dadas pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, que, diga-se de passagem, tem feito um trabalho excepcional de atração de investimento. Minas hoje é recordista em atração de investimento. Seguimos as orientações do nosso vice-governador, professor Matheus Simões, e do governador Romeu Zema. Ou seja, nós tem um alinhamento, um ajuste fino com o que se deseja de desenvolvimento econômico. Nós executamos políticas públicas, porque não faz o menor sentido ter um banco estatal se não for para fazer a execução de políticas públicas. Então, as prefeituras, eu acho que nós evoluímos nos últimos anos de forma muito acelerada. Eu
se você me permitir passar alguns dados que eu acho que são relevantes. Claro, eu acho que é até traduzir isso, né? Porque como que o banco chega a essas prefeituras e consegue transformar um projeto em uma coisa prática, não é? Financiar um projeto que vai trazer mais desenvolvimento para a cidade. Empréstimo à prefeitura é ainda algo complexo, difícil e não é rápido, porque tem várias etapas, inclusive passar eventualmente pela STN. Então tem um fluxo que a gente procurou ao longo dos últimos 2 anos deixar o mais curto e fácil para as prefeituras. Então, eu diria assim, sem sombra de dúvida, a estrutura de atendimento a prefeituras foi a que mais sofreu melhorias, a que mais teve melhorias na estrutura do banco. Nós reestruturamos os processos, os produtos e as condições. Nós agora passamos a dar adiantamento que facilita a vida deles. Então, a gente fez várias melhorias que permitiram que a gente crescesse. Olha esse número que é extremamente importante. De 2022 para 2021, nós crescemos em empréstimos para a prefeitura 100%. E por que você acha que aconteceu isso, Gabriel, no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais? Foi um trabalho maior do BDMG de buscar as prefeituras e falar, gente, estamos aqui com espaço para vocês, dando a mão para que vocês se desenvolvam junto com o Estado. O que fez esse crescimento assim tão significativo? Nisso eu diria que grande parte desse sucesso se deve à equipe técnica do banco. Time, não é? O time. Primeiro, porque tem capacidade técnica. E segunda, porque se apropriou de um projeto que nós temos de crescimento e de atendimento às prefeituras. Então, as nossas equipes técnicas que são responsáveis pelo atendimento da prefeitura mudaram a sua forma de atendimento. Nós éramos um banco reativo, ou seja, as prefeituras nos procuravam quando tinham demandas. Nós invertemos essa lógica. Agora somos nós que procuramos as prefeituras e verificamos quais são as demandas que elas têm. Muda tudo. Isso mudou, assim, que nem eu disse, a gente subir, não é trivial você subir o desembolso de um período para o outro 100%. Não, isso é quase impossível, né? Então eu diria assim, árduo. Então assim, as equipes técnicas fizeram toda a reestruturação das nossas, dos departamentos que atendem, adequaram os produtos e passaram a ter a gente reforçou logicamente o time, né? Reforçamos o time. Então eu acho que esse sucesso se deve primeiro a um planejamento muito bem feito, há uma definição de objetivo muito bem feito e uma execução muito bem feita, né? E de 2023, agora que nós fechamos, nós subimos 89% em relação a 2022, que já era uma base maior. 2024, a gente continua com uma expectativa muito positiva. Você vê, nós subimos no primeiro trimestre 58%. Então, prefeituras, eu acho que nós estamos, como diz o nosso governador, colocamos no trilho o trem e agora estamos empurrando com mais velocidade. Então, eu vejo que aqui o trabalho agora é um trabalho permanente de crescimento. E aí aquela pergunta de jornalista, né, que a gente gosta de falar, né, assim, querer avançar, não é? 853 municípios. Você acha que o BDMG ele pode chegar a mais municípios, além desses 300, Gabriel? O que é preciso aí agora, não é? Nessa prospecção de mercado, digamos assim, não é? Nós estamos avançando, tá? Assim, a cada ano a gente aumenta a quantidade de municípios. Uma coisa importante para isso é a gente ter fonte de financiamento adequado. Ou seja, uma das estratégias que a gente colocou, Helenice, é buscar fundings, ou seja, recursos adequados aos projetos das prefeituras. Porque precisa ter um juro também compatível, não é, Gabriel? Não adianta você oferecer um crédito com juro caro, sem carência, com prazo inadequado, que não vai funcionar. Então, esse é um trabalho que está sendo feito pela nossa diretoria financeira, de buscar, principalmente, Helenice, e esse foi um trabalho que foi muito bem feito pelo nosso diretor Edmilson Gama, em buscar recursos externos, através dos multilaterais. Você tem uma ideia... BID, né? Assim, por aí, né? O BDMG já de anos faz isso, tá? Não é uma novidade, mas a gente fortaleceu e está buscando recursos cada vez mais competitivos.
Nós temos uma novidade que é muito boa, né, Eunice? Conta pra gente aqui. Nós, pela primeira vez na história do banco, nós tivemos a aprovação da COFIEX, né, que é a Comissão de Financiamento Internacional, para uma captação junto ao INDB, que é o Banco de Desenvolvimento, né, internacional, do qual o Brasil é signatário. O que isso significa? Uma captação de 20 anos com 5 anos de carência. Se a gente olhar o mercado financeiro brasileiro, você vai ver que é muito difícil a gente ter linhas acima de 5 anos. É muito difícil. Então, deixa eu ver mais. Essa foi uma primeira boa notícia. Com a aprovação, por que a gente vai ter um recurso mais barato? Porque a gente conseguiu o aval da União, que é algo que nunca tínhamos conseguido, é uma novidade. E agora, muito recentemente, a gente conseguiu uma nova linha aprovada pelo COFIEX, de 100 milhões de dólares com o BID, que também a gente está num processo... Essas operações são longas de se viabilizar, mas a gente está tentando agilizar ao máximo. Então, a gente vai mudar a cara do banco, né? Ou seja, através de recursos com custos adequados, a gente vai prestar mais barato. Porque o custo desse dinheiro é mais barato, mais então barato, tem como você repassá-lo também. É porque nós não temos intenção de ganhar mais em margem, a gente tem intenção de oferecer o melhor crédito para os nossos clientes. E é volume, né? É volume. Então, assim, tem boas notícias. Ano passado a gente fechou uma série de protocolos de novas captações. Então, e esses recursos, eles são para quais tipos de obras? Para a prefeitura? Nós fechamos para tudo. Público, privado. É para tudo, não é só para a prefeitura, não. Público, privado. Então, a gente vai poder beneficiar o empresariado de Minas Gerais. Mas, logicamente, que são recursos que a gente fala que são carimbados, que são para sustentabilidade. Né? Nós estamos falando aí de energia fotovoltaica, saneamento. São coisas que impactem positivamente, principalmente a questão climática. Porque esses multilaterais têm uma preocupação, têm uma pauta com a sustentabilidade, que eu diria para você que hoje é inexorável. É o que o mercado quer, essa quer. Contrapartida tem que ter. E dialoga com a nossa estratégia. Tem que pensar nesses projetos. Mas nada que o banco, o BDMG, não possa ajudar a formar esses projetos também, não é? Tem todo um time preparado lá para dar essas ideias todas. Nós já estamos preparados. Ano passado a gente concluiu uma linha de 120 milhões com o BEI, que é o Banco Europeu. Nós já emprestamos isso. Nós financiamos 62 usinas fotovoltaicas. Que é o que está acontecendo em Minas, né? Várias usinas, é um mercado que aqui... E aqui a gente aliou, olha só a importância, aqui a gente aliou desenvolvimento com justiça social. Grande parte desses investimentos lá no Vale do Jequitinhonha. Que é uma região que precisa de um apoio maior. Então a gente, logicamente que as condições, né, de maior insolação, isso favorece. Mas a gente, sol o ano inteiro, a gente né? sempre que possível faz os projetos acontecerem lá, porque a gente está levando desenvolvimento. Não impede que a gente faça em outras regiões, mas lá por uma questão da natureza, logicamente tem uma demanda procurando maior. Essa igualdade social mesmo, né? Então foram 600 milhões de reais que nós aplicamos em energia que vai ter um efeito muito positivo a longo prazo. Vai só colocando Minas na dianteira, né? Da energia limpa, da sustentabilidade, né? Daquela pauta ESG que o pessoal gosta de falar tanto, né? Mas a gente aqui é pretensioso, tá? A gente quer aumentar, a gente quer evoluir, a gente quer atender cada vez mais prefeituras. Esse dinheiro que vai chegar, você acha que chega ano que vem? Assim, eu acho já que tem isso tem em 2025? É difícil prever, porque não depende da gente. Lá fora. Isso ainda tem que passar pela STN, vai para o Congresso Nacional para aprovação. Então tem um trâmite que não é trivial, que não dá para a gente escrever na pedra. Mas ele já está carimbado para o BDMG. Né? O BDMG, isso é importante dizer, né? Já conseguiu esse dinheiro. Que é um feito... Não vai passar mais para ninguém. Está para a gente. É só sair a assinatura. É um feito histórico. É um feito histórico. É um legado importante que essa administração deixa, que talvez assim, a gente vai poder utilizar disso por vários anos, né? Sim. Então, esse trabalho, que nem eu disse, nós temos um trabalho de fazer com que as nossas captações fiquem cada vez mais baratas. Por quê? Para que a gente possa emprestar cada vez mais barato, né? Nosso objetivo maior é modernizar o Parque Industrial Mineiro.
A gente acha que pode, e mais, a gente quer. Por isso que é importante assim, estar aqui hoje com você, porque eu sei que você atinge um público muito grande, e eu queria que todos os empresários mineiros saibam que o BDMG quer contribuir com seus projetos. Hoje eu estou recebendo Gabriel Viegas Neto, presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Inovação. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Estamos de volta com mais um capítulo da temporada Minas S.A. Inovação. Hoje eu converso com Gabriel Viegas Neto, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E aí, Gabriel, o que o banco está fazendo para chegar mais a essas prefeituras, a essas empresas? Não é? Ele vai, o pessoal do banco vai lá nas cidades, ou tem representantes da cidade, ou é tudo feito pelo computador? O que vocês estão fazendo para aumentar essa capilaridade, né? Estar cada vez mais em municípios mineiros? Ótima pergunta. Isso me dá a possibilidade de falar para o seu público que nós estamos atuando. Com prefeituras, a gente tem alguns parceiros que são muito importantes. A AMM, que é a Associação dos Municípios Mineiros. Ele tem uma possibilidade de chegar aos 853 municípios muito forte. Então, a gente utiliza a AMM, a gente vai até as prefeituras também, nós, BDMG, nós participamos de reuniões regionais, então toda a possibilidade que nós temos de estar com os prefeitos, estar com os gestores municipais, a gente utiliza. Mas eu diria, com relação a prefeituras, não basta a gente dar o financiamento, não basta a gente oferecer o crédito. A gente percebeu ao longo desse período que a gente precisa capacitar os gestores públicos para que façam isso de forma mais fácil e mais célere. Então nós concluímos agora, muito recentemente, um treinamento para 300 gestores municipais com o apoio da AfD, onde a gente tratou principalmente de projetos sustentáveis. Então acho que isso também nos ajuda a levar essa mensagem para as prefeituras. Nosso objetivo finalístico é atender todos os municípios de Minas Gerais. Logicamente que a gente tem uma jornada muito longa a percorrer, mas esse é o objetivo finalístico, isso eu posso te garantir. Então, este é um ponto. Com as micro e pequenas empresas, aqui a gente tem os nossos correspondentes bancários. Hoje eles são em torno de 600. E este é um trabalho que as nossas áreas têm procurado de sempre incentivar. São os nossos braços. Nós, como somos um banco de desenvolvimento e um banco estatal, nós não nos é permitido ter filiais ou agências. Não pode ter no interior, né? Não uma pode. Agência lá com a placa do BDMG. Não, nós podemos ter somente a sede do banco, que obrigatoriamente tem que ser na capital do estado. É em Belo Horizonte, né? Então, assim, há 62 anos. 62 anos de uma história linda. Acho que eu recomendo que as pessoas conheçam um pouco os impactos que esse banco gerou ao longo desses 62
para a sociedade. Referência. Inclusive em momentos de grande dificuldade, nas chuvas, o banco entra de forma contracíclica, emprestando para aqueles que foram atingidos de forma muito barata. Então, assim, o banco tem uma história muito bonita, Helenice, que eu acho que merece que todo mineiro... É importantíssimo, né? Sem ele, muita coisa não teria sido feita em Minas Gerais, né? Sem um banco que se perenizou, né? Ficar no mercado há tanto tempo assim, não é? De forma... Não é fácil. Não é fácil. E assim, então, nós temos, os nossos braços são nossos correspondentes bancários. E esse é um trabalho que a gente faz, assim, acompanha muito de perto, porque são eles que vão dar conhecimento para os pequenos empresários de todas as regiões de Minas que o BDMG quer atender e quer apoiar esse micro e pequeno empreendedor. Então, esse trabalho é feito, logicamente que a gente tem as nossas divulgações, a gente tem as nossas redes sociais, mas hoje eu diria que sim, quase 55% é atendido pelos correspondentes bancários e o restante pelas nossas plataformas digitais. Mas nós estamos num trabalho de divulgação grande. Eu quero que todo proprietário de pequeno negócio saiba que o BDMG tem oportunidade de crédito para ele. Sabe por quê, Gabriel? Às vezes a pessoa é um empresário pequeno, aí ele fala assim, não, coitado de mim, eu não vou. O banco não vai aprovar uma linha aqui para eu poder fazer essa inovação na minha empresa, para eu poder crescer mais. O que eu tenho para oferecer, né, como garantia, né? Que a gente sabe que, né, que o mercado financeiro ele sempre exige ali garantias, né? O que você tem para dizer assim para o pequeno empresário, para o médio? Porque o grande ele já tem uma equipe preparada de consultoria para fazer todo esse trabalho, né? Agora o pequeno não tem, ele está crescendo ainda, né? O médio também às vezes tem que investir em outras coisas. Helenice, nós temos um crédito totalmente digital para o micro e pequeno empreendedor. O que é um crédito digital? Ele vai entrar na nossa plataforma, no nosso site, vai preencher os dados que são pedidos lá, vai enviar isso para o banco, tudo digitalmente, vai ser feita uma análise em 30 minutos. Meia hora? A gente responde para ele se o crédito foi aprovado, se não foi aprovado e qual o valor. E se aprovado e ele tiver interesse, ele vai imprimir o contrato, vai assinar, anexar a documentação, mandar para o BDMG e em 5 dias o dinheiro está na conta. Então eu diria assim, nós temos milhares de casos que a gente mudou a vida do pequeno empreendedor. Aquela dona de salão que queria aumentar o seu salão e teve o financiamento do BDMG, mudou a sua vida. A fábrica de sapato que, eu produzo sapato, mas eu quero produzir sandália, né? Diversificar o portfólio, não ficar dependendo só de um produto. Consegue também, né? E esse nós temos uma linha mais do que especial, que são as linhas de inovação. Por orientação do governo, nós soltamos uma linha de 300 milhões para inovação. Isso é 60%, olha, para você ter uma ideia do que isso significa, isso é 60% a mais do que nós fizemos em inovação desde 2019. Nossa. Então, se juntar tudo que nós fizemos, nós estamos disponibilizando uma linha que é 60% maior. Porque eu acho que esse é o momento da inovação. O foco agora é estratégico, não é? Esse é o momento da inovação. Nós temos linhas. Aquele empresário de qualquer porte que queira fazer melhorias nos seus produtos, nos seus processos, na tecnologia, enfim, aquilo que ele queira fazer, nós temos uma linha com condições muito especiais. Quando eu falo condições especiais... Juro, falando prazo de carência, prazo de pagamento, como é que é esse financiamento? Nós temos prazo de 8 anos com 2 anos de carência. Ou seja, ele tem 2 anos para começar a pagar. Para começar a pagar. Ou seja, é possível ele fazer a sua melhoria e só começar a pagar quando começar a faturar. Né? Então ele tem esse fôlego. A taxa de juros todas, logicamente tem uma variação um pouquinho mais. É de caso a caso aí? Como são 15 linhas, no site tem isso de forma detalhada, mas todas elas são abaixo da Selic. Isso é que eu queria saber também, porque o grande impeditivo aí que a gente vê, que as pessoas falam, não, banco, impossível procurar banco, porque você vai ficar sem ter como pagar depois, né? Muita gente depois fica com problema realmente de inadimplência.
Mas nesse caso, não. As taxas são abaixo, elas estão num percentual aí aceitável? Lenice, todas as nossas taxas para a inovação estão abaixo do custo de oportunidade que é a Selic. Assim, vamos assim, vamos dar uma dimensão. Para o pessoal não ficar com medo. Se pegar o dinheiro e aplicar, ainda tem um resultado. Então, é assim, por isso que eu falo assim, é a bola da vez, é a inovação. Então, eu convido a todos os empresários que conheçam, todos aqueles que têm um sonho, que têm um projeto, que queiram inovar. E inovação, a gente alargou o conceito de inovação. Não precisa ser uma coisa disruptiva, uma coisa que é absolutamente nova. Que não tenha no mercado ainda, não é? Se for isso, está ótimo também. Nós queremos fazer. Não for... Agora, se não for, o exemplo que você bem deu. Nós temos uma fábrica lá de tênis que quer abrir uma linha de sandália. Isso é inovação para nós, para o BDMG Inovação. Nós vamos ter uma linha que vai ser enquadrada para esse empresário. Então, eu digo para você, quem quer fazer alguma coisa nova na sua empresa é inovação para o BDMG e nós vamos dar um jeito de enquadrar. Então, acessem o nosso site e vejam todas as informações. É muito fácil. Logicamente, quando eu falo inovação, a gente está falando de avaliação de projeto. Não é naquele tempo que eu te falei do digital. Mas a gente... Vai ser avaliado. Quanto tempo, mais ou menos? Vocês já liberaram, né? Já começou a ter aí empresa procurando, né? Como que você está pretendendo, assim, esse prazo da... Olha, vai depender... A pessoa tem que vir a Belo Horizonte, né? Se ela estiver vai mandar o projeto para nós. Assim, vai depender muito das entradas que nós tivermos. Ainda não dá para precisar um prazo, porque diferentemente das plataformas que não tem intervenção humana, né? Que é computador que faz, nos projetos de inovação tem a intervenção do analista. Né? O analista precisa olhar, precisa avaliar, porque a gente vai viabilizar todos os projetos que tiverem impacto para a sociedade. Isso para nós está claro. Nós estabelecemos uma linha de 300 milhões, mas se isso, e eu quero que isso seja superado, nós vamos achar um jeito de não deixar nenhum empreendedor para fora. Nós vamos colocar e vamos achar uma forma de dar uma linha de crédito, buscar outros recursos. Então, a gente quer realmente fazer uma pequena revolução no setor produtivo mineiro. E isso aí é muito importante que você falou, né, Gabriel? Porque são 300 milhões. Mas caso haja aí uma avalanche, não é? Todo mundo querendo e sendo viável esses projetos que vocês vão fazer a pesquisa, né? Para ver se ele é viável, a condição que a pessoa tem para pagar ali ao longo dos anos. Vai ter mais dinheiro além desses 300 milhões se eles acabarem aí rapidamente? Olha, esse é um problema que eu quero ter com absoluta certeza. Esse é um problema bom, como a gente diz, né? Porque significa que a gente está fazendo a coisa certa. Possivelmente a gente vai ter que pedir suplementação. E isso é um problema ótimo, eu digo para você. Mas não vai faltar, não é? É importante a gente falar aqui para o empresário. Mas nós temos uma segunda. Nós temos outros fornecedores. Vai ter outra rodada de investimentos. Nós temos a FINEP, né, que é a financiadora do governo federal, que nós temos também um bom limite lá, que também, esse que eu falei para você, a gente alargou o conceito de inovação. Para compra de máquina, logicamente... Democratizou, né? Democratizou. O investimento em inovação. Né? Mas, logicamente, assim, o equipamento tem que estar registrado como difusor de inovação, né? Pelo fabricante. Daí é possível enquadrar e fazer o financiamento. Mas é um espectro enorme de possibilidades. Enorme. A gente não quis deixar nada de fora nisso. Justamente porque a gente quer fazer com que a nosso setor produtivo seja movimentado para que fique mais competitivo, para que gere mais emprego. Mais gente queira vir para Minas Gerais, mais empresas queiram, um ambiente de negócios, né? Bem inovador. Eu diria para você, e eu acho, com certeza, eu não tenho medo de afirmar isso, hoje Minas Gerais é o melhor ambiente de negócio do Brasil. Não tenho a menor dúvida. Nós temos gente capacitada, nós temos tecnologia, nós temos um governo amigável que entende a dor do empresário, nós temos o BDMG que pode financiar. Sem burocracia, né? Nós temos todo o conjunto das estatais atuando para melhorar a estrutura do Estado. Então, realmente, Minas passa por um ciclo virtuoso dos últimos anos,
que vai favorecer muito esse cenário futuro. E a gente surfa nisso, né? O banco vai surfar nessa... Minas, de forma recorrente, tem crescido mais do que a média nacional, né? E não é por acaso. Do PIB aí, não é por acaso. Agora, recentemente, o nosso governador, junto com o vice, professor Matheus, e junto com o nosso secretário, Fernando Passalho, anunciaram um marco histórico, 1 trilhão do PIB. Isso é algo de se comemorar muito. Né? Isso chama mais investimentos e mais trabalho para o BDMG também, hein, problema bom, Gabriel? Problema bom. Logicamente que as nossas estruturas, elas não crescem na mesma velocidade das nossas ambições. Claro, né? Por isso que a gente triplicou o nosso orçamento em tecnologia. Nós vamos ganhar escala através da tecnologia. Nós vamos tornar nosso banco cada vez mais eficiente. Ele já é um banco bastante eficiente se comparado aos pares. Mas nós vamos ganhar, a pretensão aqui é ganhar muita escala. E para ganhar muita escala a gente vai precisar de tecnologia. Como que você quer que o banco fique conhecido e reconhecido, não é? Em todo o estado? BDMG, o banco da tecnologia, o banco que apoia a inovação. Você tem alguma coisa assim de um legado seu assim, para estar ajudando cada vez mais tanto o setor produtivo, né, privado, quanto as prefeituras? Olha, se eu pudesse, eu escolheria que é o maior e melhor parceiro do empresário mineiro. É isso que eu gostaria que o BDMG ficasse conhecido. Porque ele já mas ele precisa ficar conhecido. Porque é o seguinte, como eu te falei... O desafio é esse, né? Esse é o desafio, é ficar conhecido. O nosso propósito é muito nobre. Falei para você, o nosso propósito é ajudar o empresário mineiro. Não é ganhar margem. Por isso que nosso trabalho é ir lá fora, buscar o melhor recurso para trazer aqui para Minas Gerais. Porque só tem um banco, um só, que garante que todos os recursos que ele obtiver vai ser aplicado aqui em Minas Gerais. E esse banco se chama BDMG. Por isso que todo empresariado precisa ter essa sensibilidade e ajudar a fortalecer o banco. Não vai ser para o acionista, não vai ser para dividendos, pagar dividendos, não vai ser para caixa único do governo, é para voltar para o empresário e para o setor público, né? Assim, e a gente... Porque tem uma lógica nisso. Por que a gente fez um projeto de crescimento? Não é um fim em si mesmo. O projeto de crescimento é para crescer, para gerar mais impacto. Não é para dar lucro para o banco. Não assim, se você pegar a história pregressa aqui dos últimos anos, o banco vem fazendo um belíssimo trabalho, mas sempre do mesmo tamanho. Quando você fica do mesmo tamanho, você gera o mesmo impacto. Então, quando a gente lá no segundo semestre de 2022, junto com o nosso querido Marcelo Bonfim, a gente estabeleceu esse banco agora tem que ter a vocação do crescimento. Mas para crescer ele tem que ter bases sólidas. Então, o banco tem. Tem. Né? Nós fizemos feito um estudo muito profundo pelas áreas técnicas do banco. Foi definido que a gente ia crescer ao longo dos anos. E o mais legal de tudo isso, que como foi construído com a casa se apropriou desse projeto. Hoje o que eu sinto é todos os funcionários do banco apoiando esse projeto de crescimento. Tem quantos funcionários? Nós somos em torno de 550 funcionários, com alguma variação para cima ou para baixo. É uma estrutura bem pequena, mas que faz um trabalho gigantesco. E qual que é esse master plan aí, digamos assim? Você pode falar alguma coisa assim? Como que você está prevendo ano a ano aí, esses próximos anos? Que você já está no banco e o que você quer avançar? Mais do que número, é importante a gente falar de conceito. Né? Eu posso falar com um número chegar qualquer. Mais pessoas. Mas qual que é, do ponto de vista conceitual, qual que é o crescimento? Impactar mais a sociedade. Nós queremos cada vez gerar mais emprego, apoiar mais. Esse é o objetivo. O que a gente faz não é fim, é meio. Eu falo lá para a nossa turma assim, o que a gente está fazendo aqui é meio, porque a nossa vocação e o nosso objetivo principal é com o bem-estar da sociedade mineira, é com o bem-estar do empresariado mineiro. É neles que a gente tem que focar. Então, tudo que a gente faz aqui é nesse sentido.
E que nem eu disse, o mais legal é que realmente a casa se apropriou disso. E é impressionante como, ao se apropriar disso, a execução fica mais fácil. Nós estamos, assim, o que eu posso dizer assim, foi feito um planejamento muito robusto e a execução está sendo acompanhada de forma muito próxima e os resultados têm nos surpreendido positivamente. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo. Tem algum setor assim específico que vocês estão vendo mais potencial que outros setores ou não? Não tem isso no BDMG. Vocês estão o que tiver de procura e o que vocês encontrarem vocês estão fazendo. O bom é que a gente não precisa fazer escolhas. Nós temos capital para crescer sem fazer escolhas, né? Porque se eu tivesse alguma limitação, se eu tivesse você ia focar num setor, né? Eu diria assim para você, se nós tivéssemos limitação, a escolha para mim teria que ser para aqueles que mais precisam, né? Aqueles que mais precisam de apoio. Micro e pequenos empresários, prefeituras, mas nós não precisamos fazer essa escolha. A gente está atendendo o médio e grande, estamos crescendo no médio e grande, que também são geradores, são indutores de progresso. Geram cadeias longas de fornecedores também, né? A gente não pode esquecer isso, né? São cadeias definitivas, né? Que mudam totalmente a estrutura das cidades, né? Incrível isso, né? Quando a gente olha. Que nem eu disse para você, logicamente, se eu tiver que escolher, aquelas prefeituras com IDH abaixo da média, que são aqueles 300 que só nós atendemos, esse tem que ter um olhar mais sensível, tem que ter um apoio mais próximo, né? Os micro e pequenos empresários também precisam de um apoio maior. Sim. Então, eu diria para você que eu recebi uma orientação do governo de que olhe com muito carinho prefeituras e MPE, micro e pequenos empresários. Que são os mais precisam. Mas estamos crescendo também de forma robusta nas médias e grandes empresas que fazem também... também esse estado, né? Também esse estado, né? O esqueleto todo dele, o alicerce todo dele está aí nessa diversidade de empresas. Só que, para esse público, a gente qualificou os nossos empréstimos. É para investimento. Não é para o giro, que ele tem condições de ver outras fontes de recurso, outras fontes de financiamento, mas para investimento... Isso nós estamos entrando pesado e estamos crescendo. Nós crescemos em investimento nos últimos meses 74%. Então hoje a gente vê que no futuro vai ser um banco de financiamento de investimentos. Você está estimulando uma coisa que às vezes o empresário não via que tinha necessidade de investir naquilo, né? Ele ficava só preocupado com o capital de giro, de ter dinheiro no caixa ali, para ele reinvestir, mas não adianta, né? Ele só vai ter dinheiro no caixa se ele tiver uma empresa inovadora que está na vanguarda, né? À frente. E a gente tem financiado coisas que têm me deixado, assim, são coisas que realmente... Conta pra Ontem gente, mesmo estava conversando com um da cadeia do cacau. Nossa. Né? Assim, que é uma novidade que a gente vai produzir. Você vê que Minas não tem essa tradição ainda, né? E vai ser tudo processado em Minas Gerais. A gente vai financiar essa inovação. Isso, assim, são transformações. Café. Hoje, nós somos o maior distribuidor do Funcafé. Para você ter uma ideia, nós recebemos do Funcafé o mesmo volume que o Itaú recebe. O banco também está com a corda toda, não é? Um grau de investimento, está com uma imagem junto ao investidor muito boa, né? O que significa isso, né? Quando você fala, o nosso rate, a nossa nota de crédito, né, chegou ao ar, né? Somos bons pagadores, bons investidores. Traduz isso para o pessoal saber também que pode confiar no BDMG porque ele tem lastro. Isso, exatamente. Ano passado, em novembro, nós tivemos pelas duas principais empresas de leite mundial, que é a S&P e a Moody's, a elevação da nossa nota para A. Isso é extremamente importante, porque pela avaliação deles, que são extremamente criteriosos, o banco é um bom pagador. O que significa isso, Helenice? É que quando a gente vai tomar recursos fora, externamente, com as contrapartes, com os multilaterais, o custo diminui em função desta nota.
Então, quanto melhor nós tivermos classificado, melhores serão as condições de financiamento que nós receberemos. Vem um dinheiro mais barato que vocês podem emprestar também com Isso, eu estou falando barato. isso, recursos externos e internos, também. Porque a gente tem uma captação interna também bastante grande, né? Nós temos hoje 22 plataformas que distribuem nossos produtos, nossos CDBs, a gente emite CDB. Então, uma fonte da gente também captar é distribuído por 22 hoje operadores, grandes players no mercado. Então, ao ter uma nota melhorada, o nosso custo diminui. Ao diminuir o nosso custo, nós conseguimos emprestar mais barato. Ao emprestar mais barato, chega para mais gente. Chega para mais gente. Dilui. Então, por isso que é importante. E, logicamente, que essa elevação da nota é fruto do trabalho de alguns anos, né? Porque eles olham lá o nosso índice de Basileia. Que é do Banco Central, né? Que ele exige, né? Que tem assim, que é uma avaliação do capital do banco, da robustez do capital. Ela olha os nossos índices de liquidez, o recurso que eu tenho para fazer frente aos nossos pagamentos. Se o banco vai conseguir pagar tudo aquilo ali, não é, que ele está emprestando. Ela olha os nossos índices de inadimplência. Para não quebrar, não é? E eu queria te dizer, esses 3 índices nós estamos muito bem. Isso é importante. Para você ter uma ideia, o regulador, que é o Banco Central, exige um índice de Basileia de 11, o nosso está em 23, muito acima. Índice de liquidez, nós estamos muito bem. Muito mais. O nosso índice de inadimplência, 0,9, é alguma coisa muito baixa, né? Mas eles não olham só isso. Eles olham o currículo da alta administração, dos conselhos de administração, dos comitês. E governança é alguma coisa que a gente teve uma preocupação também muito especial. Nós hoje temos uma governança que é acima do que o regulador pede para nós. Ou seja, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, o regulador nós somos um banco que chama-se S3, são classificações de banco, dependendo do seu porte. Os grandes bancos são S1, os médios são S2 e nós somos S3. Para cada tipo de porte de banco, eles exigem uma governança, que são os comitês de auditoria, os comitês de risco capital, conselho de administração. Nós temos alguns conselhos que atendem um S1. Então, nós estamos. Nossa. Então, isso também é muito bem visto pelas empresas de rating. Porque é lupa, né? Eles vão olhando, né? Olha, se a alta administração tem uma preocupação com a governança, isso significa que o banco está bem gerido. Por isso que a gente tem muita confiança no futuro dessa organização. Sabe que dá para avançar muito, né, Gabriel? Eu digo assim, do ponto de vista estrutural, nós estamos preparados para o crescimento. Gabriel, assim, ouvindo você aqui falar de tudo isso, eu reparo que você tem um discurso muito otimista, de muita confiança no futuro, não é? E que dá para fazer muito mais do que já está sendo feito. Essa confiança, ela está baseada no ambiente de negócios do Estado, no ambiente do país, de inflação, taxa de juros baixando, no time do banco, ou aí um cipoal, né, digamos assim, né, de todos esses fatores? Elinice, você já deu a resposta. Você perguntou e já deu a resposta. Assim, eu estou realmente muito otimista. Primeiro que assim, a gente está vivendo um ciclo positivo do BDMG e um ciclo positivo do Estado. Estado crescendo, né, taxa de juros caindo, o que significa dizer os investidores, os empreendedores, os empresários se sentirão mais incentivados a desengavetar os seus projetos para colocar em ordem. Né? Então, nós temos um governo que torna um ambiente de negócio muito amigável. Nós temos um cenário de taxa de juros decrescente que favorece a economia, pelo menos essa é a história. E nós temos hoje todos os indicadores do banco que nos permitem crescer. Né? Então, eu estou realmente muito otimista. Mas eu te digo o seguinte, independente das externalidades, porque eu com 40 anos de mercado financeiro, eu vi as coisas muito boas, de repente mais ou menos, a gente nunca sabe o futuro próximo. Mas independente das externalidades, nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito. O cenário externo pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar um pouco. Mas a nossa vocação e a nossa obsessão pelo crescimento não vai mudar. A gente não decide a direção do vento.
mas a gente pode ajustar as velas conforme ele muda. E é isso que a gente vai fazer ao longo de 2024. Se tiver, assim, tudo está... Os astros estão alinhados, mas se porventura eles desalinharem, a gente vai ajustar. Já e agora tivemos nossa, isso, né? Veio uma pandemia que ninguém esperava, né? E o banco se saiu muito bem, né? Se reinventou, né? Na digitalização total, né? Eu lembro das pessoas falando, não, a gente resolve tudo rápido lá. Então, assim, o objetivo final vai ser atingido. Vai ser atingido. Crises virão, né? Você então sabe melhor do que todo mundo nesses 40 anos. A gente sempre saiu mais forte. Sempre saiu mais forte. Então, assim, não tenho dúvida, nós, assim, hoje o ambiente é muito favorável. Banco quebrando lá nos Estados Unidos, né? Lembra do Lehman Brothers, né? E a gente aqui, bem por causa do índice de Basileia, por causa da centralização ali, do Banco Central, né? Tomando conta de tudo e saímos, né? Agora, assim, então, uma coisa que favorece muito é o apoio que a gente tem recebido do governo. Isso é essencial, né? Se ele não acreditar no próprio banco que ele tem... assim, o apoio que a gente está recebendo do governo, aqui em especial do nosso secretário Fernando Passalho, do vice-governador, professor Matheus e do governador Zema, tem sido fundamentais. Isso é ótimo. Estou otimista. Gabriel, toca aqui. Muito obrigada pela transparência, por falar tudo, explicar, dar essa aula de banco para a gente, que é tão difícil, né? Ter essa didática para explicar um sistema tão complexo como é o sistema bancário, mas com essa atividade toda aí social que o BDMG tem. Parabéns, viu? Lenice, muito obrigado. Você me deixou muito à vontade aqui. Obrigada. Eu quero agradecer. O intuito é esse. Eu queria agradecer demais a oportunidade de estar falando sobre o BDMG. Você sabe quão é importante a gente levar essa mensagem para todos os empresários. E eu sei que isso aqui pode reverberar muito positivamente para nós. Então, muito obrigado. E a casa está sempre aberta, viu? Venha sempre para contar mais novidades, tá, Gabriel? Tá ok. Gente, agradeço a sua audiência em mais um capítulo hoje da temporada Minas S.A. Inovação com Gabriel Viegas Neto, presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Até um próximo episódio. Tchau. Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A Fecomércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fecomércio MG, sindicatos empresariais, Sesc e Senac em Minas. Quem está junto faz acontecer.